Deixa um pouquinho de miopia nesse olho para poder ler de perto. Eu também fiz o mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu gostaria de desejar a todas e a todos que nos acompanham uma boa tarde, uma boa noite. Sejam bem-vindos ao evento de mobilização do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. Aqui me acompanham neste que vai ser um mosaico do trabalho, o doutor Marcos Barberino, juiz do trabalho, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Ana Matra, doutor Sandro Namias Melo, também juiz do trabalho, do TRT da 11ª Região e presidente da Amatra 11, e ainda a desembargadora Sayonara Grillo, do TRT da 1ª Região, professora que é mestre e doutora em Direito. Estou, acho que, muito bem acompanhada para esse que será um diálogo, uma conversa entre nós, que preferimos chamar disso, de um mosaico do trabalho, em razão da composição de falas diferentes, mas que convergem numa análise crítica do que hoje é o mercado de trabalho do Brasil, os desafios para a proteção jurídica de trabalhadoras e trabalhadores e, claro, o indicativo daquilo que nos espera para o futuro. Eu sou Noêmia Porto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ana Matra, uma entidade que congrega quase 4.000 magistradas e magistrados do trabalho em todo o Brasil, em todas as unidades da federação e em todos os níveis da carreira. Sou juíza do trabalho no TRT da 10ª Região, mestre e doutora também em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. E começo falando de parcerias. Começo falando do passado, começo pensando o presente, começo indicando o futuro. Falo de parcerias porque exatamente no dia 27 de março de 2020, quando a expressão pandemia ainda estava entrando no nosso vocabulário cotidiano, exatamente em 27 de março de 2020, eu e o doutor Marcos Barberino, que me acompanha nesse mosaico do trabalho, escrevemos juntos e à distância um texto que foi publicado no Estadão. Esse texto tinha o seguinte título: A pandemia devolveu a possibilidade de o Estado voltar a servir a sociedade. Nós estamos agora há mais de um ano desse evento, ou seja, dessa publicação, dessas reflexões que nós fizemos entre a pandemia e a possibilidade que ela apresentava ao Estado brasileiro, para que ele, então, voltasse a servir à sociedade. E eu queria falar desse texto, para mostrar se há tanta distância assim entre o que nós dialogamos com a sociedade pela imprensa há um ano atrás, aquilo que nós estamos vivenciando agora, em abril de 2021, e talvez aquilo que está no horizonte de possibilidades para o período pós-pandemia. Dizemos nós, eu e o doutor Marcos Barberino, que o dilema sobre o papel do Estado quando se trata do compromisso com direitos sociais, neles inclusos os direitos trabalhistas, e, claro, direitos trabalhistas como expressão de cidadania, nunca foi tão pertinente, eu diria tão latente, tão exposto na pele de cada um de nós, como nos tempos atuais. Tempos extravagantes, tempos extraordinários, tempos do imprevisível. Naquela ocasião, já tinha há 7 dias a publicação do então Decreto Legislativo número 6. Esse decreto que, no dia 20 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública e, em razão desse reconhecimento, instituiu comissão mista do Congresso Nacional com o objetivo descrito no decreto de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, a doença Covid-19. Mais de um ano depois, quando imaginávamos lá em março de 2020 que talvez o horizonte de imprevisibilidade
seria talvez de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Um ano depois, essa crise se apresenta para nós como mais grave, como mais dolorida, como adensada. E uma crise que não é apenas uma crise sanitária, é também uma crise que provoca o agravamento de outras crises que já eram pré-existentes. Crises do mercado de trabalho, crises relacionadas à política brasileira, crises sociais. Em tempos de crise, já que é essa expressão que eu utilizei repetidas vezes, a sensibilidade presente em alguns temas estão colocados e recolocados para o debate público da magistratura, do sistema de justiça e da sociedade brasileira. Temas como o direito à vida e à saúde, talvez um dos temas que mais se tem falado, previsto nos artigos 5º e 6º da Constituição da República. A garantia do salário mínimo e a irredutibilidade de salários, artigo 7º, inciso 4º e 6 da Constituição da República. Salário e irredutibilidade, essenciais à manutenção da vida dos trabalhadores e das suas famílias. Irredutibilidade salarial, que de exceção parece ter sido se traduzir numa regra do mercado de trabalho no Brasil. A preferência por políticas de emprego e não apenas por quaisquer postos de trabalho, em razão daquilo que prevê o artigo 170, inciso 8º da Constituição da República. E o que nós temos hoje? Uma crise do emprego. Emprego concebido como emprego decente, como emprego digno. Para ser decente e para ser digno, o emprego precisa observar o tripé mencionado pela ordem internacional, que é o tripé da proteção jurídica, da prevalência de condições ambientais salubres e o desenvolvimento em condições de igualdade. É desse emprego que se ressente o mercado de trabalho do Brasil. Falávamos no artigo sobre a sensibilidade que deveria existir quanto ao incentivo, com eliminação ou redução das obrigações administrativas, previdenciárias e tributárias e creditícias de microempresas e de empresas de pequeno porte, como indica o artigo 179 da Constituição da República. Falávamos na manutenção dos serviços públicos como um direito das cidadãs e dos cidadãos, exatamente como preconiza o artigo 37 e os subsequentes da Constituição da República. Eu acrescentaria agora, em abril de 2021, mais um primado, o do diálogo social como fundamental para o resgate da democracia brasileira e do adensamento legítimo das soluções que fossem construídas em momentos de crise. Esse diálogo social desprestigiado, que faltou e que não retoma a cena brasileira. Diálogo social que não existe enquanto não forem valorizadas as entidades sindicais, as entidades coletivas, as entidades representativas de trabalhadores e trabalhadoras. Depois do famoso decreto legislativo da pandemia, houve uma sucessão de medidas provisórias trabalhistas no ano 2020 e agora, retomadas em 2021, mais ou menos no mesmo esquema e no mesmo modelo, e que, mais uma vez, não tornam a negociação coletiva parte da solução dos problemas. Não torna a negociação coletiva obrigatória. Permite e reafirma a possibilidade de negociações individuais dentro de relações que são assimétricas do mercado de trabalho. Não por outra razão, o decréscimo no diálogo social no Brasil faz com que nós estejamos, mais uma vez, na lista da Organização Internacional do Trabalho, entre os 40 casos mundiais de violação a normas convencionais. Mais uma vez, o Brasil aparece como aquele que não cumpre a Convenção número 98 da Organização Internacional do Trabalho. E não se trata apenas, isso já seria grave, não se trata apenas da denúncia dos sindicatos e das centrais sindicais de trabalhadores no Brasil. É mais do que isso. O Brasil
está na lista da OIT por consenso estabelecido entre entidades sindicais de outros países. Exatamente porque a representação sindical de outros países, de trabalhadores de fora do Brasil, percebem que a recorrência a esse tipo de prática no âmbito nacional representam, no âmbito internacional, uma espécie de dumping, e que o Brasil insiste com essa formatação. Essas questões, elas são reveladoras de que a legitimidade da atuação estatal depende do respeito aos primados da Constituição da República, uma Constituição que vale e deve valer também nos tempos de crise. Uma Constituição que só faz sentido, só tem sentido, se ela atuar como um garante dos direitos fundamentais. Bem, com todos os problemas históricos e, como diria meu amigo Barberino, estruturais, que reconhecemos na trajetória do Estado brasileiro, era, em março de 2020, revigorante naquele momento ver a sociedade brasileira homenagear durante a noite os profissionais da área de saúde. Eu não sei se nós temos mais essas homenagens em abril de 2021. Nós somos uma sociedade de luto. E exatamente por estarmos em luto, parece que nós não conseguimos mais homenagear ninguém. Mas mesmo sem conseguir homenagear, está em cada brasileiro e cada brasileira o sentimento da essencialidade da profissão desses profissionais de saúde, da atividade que eles desempenham. E esse olhar para esse segmento, para os profissionais de saúde, mostram exatamente que estejamos, nesse momento, rememorando que, precisamente, são os seres humanos, é o trabalho humano que é fundamental para a superação de momentos de crise. Por isso que falar de trabalho é falar não apenas da centralidade dele, o trabalho, mas é também falar da centralidade humana. É importante ressaltar que nunca se imaginou que não fossem necessários estímulos econômicos aos setores empresariais brasileiros. Os estímulos econômicos eram e são absolutamente necessários. Mas, embora os estímulos econômicos sejam necessários, seria fundamental abandonar as seletividades das experiências brasileiras em que estímulo econômico não vem acompanhado da contrapartida da realização e entrega de postos de trabalho protegidos. Quando o estímulo à atividade econômica pelo Estado não tem a contrapartida concreta do estímulo a postos de trabalho protegidos, o Brasil flerta com a renúncia fiscal. E o Brasil não promove efetivamente o pleno emprego. Benefícios fiscais às empresas, que vez por outra aparecem nos debates públicos, sem que haja o cumprimento de metas de segurança no emprego, de metas de manutenção da renda do trabalho, são efetivamente um problema, porque não promovem o que seria necessário nesse momento, que é o dinamismo de milhões de empreendimentos que também dependem do aquecimento do consumo. Haja longa estagnação econômica brasileira, uma estagnação que não é resultado exclusivo da pandemia, a pandemia apenas agrava esse problema, desestruturou o mercado de trabalho, lançou milhões de cidadãos e de cidadãs à economia informal e produziu uma quantidade inimaginável de desalentados. Essa situação impõe, nesse momento, debates como desse mosaico do trabalho para pensar medidas que pudessem ir para além do mercado formal. Medidas voltadas, inclusive, no sistema de justiça, a pensar uma proteção jurídica plena que não dependa exclusivamente de elos de emprego. No atual contexto, elevar a eficiência e a segurança de determinados serviços
como serviços de logística, seria realmente importante para evitar a paralisia de outros serviços essenciais, notadamente na distribuição de bens e outros valores. Nesse contexto, chama atenção a questão das trabalhadoras e dos trabalhadores em plataformas virtuais. Trabalhadores que não são alguns, trabalhadores que são milhões, trabalhadores que demandam por um marco regulatório protetivo que não seja um meio termo, um marco regulatório protetivo que os reconheça como cidadãos e cidadãs trabalhadores, um marco regulatório protetivo que não imagine que trabalhadoras e trabalhadores de plataformas virtuais sejam outra coisa, senão que trabalhadores, porque nada empreendem, não têm, não carregam a liberdade necessária para chamar-se de empreendedores. Não há marco regulatório brasileiro nesse tema, a despeito dos mais de 100 a quase 100 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. E dos milhões a que eu me refiro, mais da metade apenas consegue viver disso que se tem chamado da economia de bico. Como ser uma economia de bico? Como ser uma complementação de renda, quando, na verdade, é a única renda para muitos trabalhadores e trabalhadoras que se arriscam na pandemia para essa prestação de serviço. Causa estranheza, mais de um ano depois, autoridades públicas divulgando e defendendo a possibilidade da redução de jornada com a consequente redução de salários mediante pactos a serem estabelecidos diretamente entre empregadores e trabalhadores, sem nenhuma mediação por sindicatos. Essa fórmula esteve em 2020. Ela não apresentou soluções satisfatórias e, como um verdadeiro déjà vu, ela volta em 2021 com as novas medidas provisórias. Bem, a todos que nos acompanham nesse mosaico, eu gostaria de dizer que a necessidade é de que nós possamos repactuar a Constituição da República. É ela que funciona e legitima na busca por soluções que possam ser soluções para todos e para todas. A fórmula constitucional, ela é iderrogável. E qual é a fórmula constitucional? É a fórmula constitucional que combina o valor social do trabalho e da livre iniciativa, e ela faz muito sentido antes da pandemia, em razão da pandemia, e para que nós tenhamos alguma sociedade igualitária no pós-pandemia. Agradeço por terem me ouvido e, participando desse mosaico, eu passo imediatamente a palavra ao meu colega, juiz do trabalho, Marcos Barberino. Muito bom, Noêmia, muito bom. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, que a gente não sabe quando a assistência vai nos dar o prazer de nos assistir, né? Mas é um prazer imenso estar com a Noêmia, a Sayonara e o Sandro aqui. Eu vou aproveitar esse gancho da Noêmia, que resgatou aquele texto, que eu acho um texto um tanto quanto profético até, que escrevemos há mais de um ano atrás, mas vou tomar uma outra seara, uma outra estrada. Eu vou tentar começar pelo fim, pela imaginação e pelo sonho, né? Antes de mais nada, eu queria fazer uma homenagem a uma frase que sempre me é muito cara, que é quando o antropólogo Claude Lévi-Strauss dizia que, ao estar no Brasil, era uma grande experiência existencial, porque, vivendo numa sociedade moderna, ele podia ver os tempos passados, né? E os tempos de sociedades primitivas, né? Se referindo naturalmente ao contato que ele teve com algumas tribos indígenas brasileiras. E por que estou dizendo isso? Porque, se eu fosse imaginar algo que gostaria de ver no Brasil, né, porque parte dos pressupostos que nos trouxeram até aqui foram desmontados não só pela realidade da pandemia, mas pela própria mudança das relações geopolíticas no mundo, né?
As condições que sustentaram a reforma trabalhista no Brasil e a eleição de 2018 e tudo aquilo que representa como forma de conceber sociedade, Estado e as pessoas, né? Me parece que foram bastante modificadas nos últimos tempos, né? Eu estou lembrando de Claude Lévi-Strauss porque nós, no Brasil, nós temos possibilidades muito curiosas, né? Nós, por exemplo, né, vivemos numa sociedade que ainda almeja o futuro e não fizemos ainda a infraestrutura própria do século XIX e do século XX. Então, nesse sentido, eu ouso dizer que o Brasil pode, né, com relativa facilidade, do ponto de vista ideal, claro, né, criar empregos que podem combinar o trabalho manual e a frequência à escola, o trabalho de média complexidade, o trabalho de alta tecnologia. Claro que esse em menor dimensão, afinal de contas, a gente não pode esquecer em que posição nós nos situamos na divisão internacional do trabalho e na divisão internacional do capital. Então, se não somos uma sociedade agrária, e não somos, também não somos uma sociedade da alta tecnologia e do alto conhecimento, mas temos um pouco de tudo. E nos faltam coisas. Que coisas do passado nos faltam? Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra em Minas Gerais e eu moro muito próximo dos 3 aeroportos de São Paulo. E eu escolhi ir pelo que, em tese, é o mais perto da minha casa, fica a menos de 50 quilômetros. Não é? Pois bem, mas aí vem o tráfego, vem toda a logística de São Paulo. Isso fez com que eu saísse às 6 da manhã de casa e só conseguisse chegar em Belo Horizonte perto do meio-dia. Não é? E o que faltou para mim para essa viagem a Belo Horizonte ser mais confortável? Uma infraestrutura, uma logística de transporte do século XIX. Faltou um trem. Né? Se eu tivesse tomado um trem na minha casa ou no estado de São, ou na Estação da Luz de São Paulo e ido até a Estação Central de Belo Horizonte, provavelmente eu teria trabalhado no trem, eu teria me preparado melhor para falar à plateia, à assistência, né? E teria me estressado menos em ter trocado de modal pelo menos umas 4 vezes num espaço de 5 horas. Então, o Brasil, de certo modo, né, é uma sociedade que hoje a gente pode olhar para ela e ver o passado. Olha, falta linha férrea, falta infraestrutura de logística e, portanto, é possível gerar atividade capitalista e gerar empregos estáveis, empregos no Brasil de boa qualidade. É possível, e a pandemia demonstrou isso. Nós estaríamos numa posição ainda mais terrível se não tivéssemos para ofertar aos brasileiros, desde Roraima até a fronteira com o Uruguai, o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde é uma capilaridade municipal, estadual e da União que envolve o trabalho de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Basta pensar que uma das questões fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país é oferecer certo nível de segurança a esta sociedade. Segurança sanitária, né? E por trás da segurança sanitária há a segurança ambiental e há a segurança do trabalho. Não se desenvolve segurança sanitária sem várias atividades que o Brasil potencialmente pode desenvolver. Não é? Vejam só agora, nós estamos com 3 pesquisas avançadas para produzir uma vacina nacional, né? Uma vacina nacional que pode servir aos brasileiros, servir a toda a América Latina e, quem sabe, servir a outros países do mundo todo, e principalmente aqueles com quem temos laços históricos, laços culturais e laços econômicos, por exemplo, a África. Então, há muita coisa a se fazer, olhando para o passado, que ainda não temos neste presente e não teremos no futuro breve. Mas isso só é possível se nós voltarmos a olhar para o trabalho como aquilo que ele é na sua essência. O trabalho é exatamente a
complexidade da ação humana que torna possível toda a cultura. Tudo aquilo que a gente transforma, que a gente cria na nossa subjetividade, que a gente acha bom, perene, ou mesmo rápido, dúctil, tudo isso é fruto do trabalho humano. Só o trabalho humano é capaz de sustentar a saúde das pessoas que, neste momento, estão nas UTIs e nos leitos hospitalares. Só o trabalho humano é capaz de transmitir, inclusive, humanidade para quem está isolado há dias, às vezes há meses no UTI, sem poder contactar seus familiares. E nós passamos por isso aqui dentro da Anamatra. Só o trabalho humano é capaz de regenerar a solidariedade e o espaço de convivência urbano. Se olharmos para as sociedades brasileiras, as cidades brasileiras, as grandes metrópoles brasileiras, nós veremos que elas são improvisos urbanizados. São verdadeiros acúmulos de pessoas e que precisam, não diria ser desmontados, mas ser redimensionados, porque, afinal, as cidades também, ainda vivemos todos nós, né, não sei se sobre a ilusão, mas sobre o gosto da luz da ribalta. E a luz da ribalta ainda está nas cidades. Mas as cidades podem ser menores, elas podem ter outra dimensão, e elas podem, inclusive, ter uma outra convivência com valores que outros países já desenvolveram, que talvez seja até a nossa saída estratégica de desenvolvimento social, econômico e de relação com os demais países. Eu não vou me lembrar aqui do nome de muitos rios, mas imaginemos o que é possível fazer em termos de atividade econômica se nós recuperarmos os rios que correm nas cidades brasileiras. Há nisso atividade econômica a se desenvolver e emprego de qualidade a se desenvolver. Pensei aqui na minha longínqua Bahia, né, já que estou em São Paulo, o que será que a gente poderia fazer do ponto de vista econômico se recuperassem rios que são essencialmente baianos? O Rio Paraguaçu, que é um rio histórico, um rio da independência do Brasil, assim como o Riacho do Ipiranga, o Rio de Contas, que banhava a minha cidade, Piauí, lá no interior da Bahia, ou o Rio das Velhas, que compartilhamos com os mineiros, o Rio Jequitinhonha, que compartilhamos com os mineiros, todos eles rios assoreados ou maltratados pelo mau uso que nós brasileiros fazemos desse recurso. Recurso estratégico, recurso perene, recurso que pode nos inserir de modo distinto na comunidade internacional. Se nós deixarmos de vê-los como insumos a serem descartados, se não transformados em bens de consumo, e passar a vê-los como seres vivos, né? E ser vivo que serve a muita coisa, à atividade econômica e serve ao trabalho. Outro dia eu fui entrevistado aqui numa dessas atividades da Anamatra, um correspondente internacional queria gravar uma entrevista, não sei se já foi publicada, ele ficou de me enviar, mas ele me perguntou uma série de coisas sobre a conjuntura do mercado de trabalho brasileiro, que a Noemi explorou em profundidade, né? Um pouco sobre as relações entre capital e trabalho no Brasil, e, ao final, ele me deixou livre para falar sobre alguma coisa. Aí eu perguntei a ele se eu poderia realmente poetizar um sonho, né? E aí ele disse que sim, e eu disse assim, olha, eu gostaria que o Brasil, nos próximos anos, né, recobrasse a sua capacidade de ser uma civilização pacífica e de sucesso. É uma aspiração, a gente não sabe se a gente realiza isso, mas aspirar já nos coloca num certo caminho. Então, eu disse a ele o seguinte, que seria muito bom que o Brasil, nos próximos anos, ao recobrar essa capacidade de se ver como civilização, pensasse em coisas, né, em estratégias que fossem estratégias mais sofisticadas. Essas estratégias sofisticadas envolvem, inclusive, como nós nos relacionamos com os demais países. Pensem o seguinte, que efeito teria no mercado de trabalho brasileiro
Se o Brasil, que já tem uma interação tão profunda com a China, mas é uma interação de fornecer insumos agrícolas e industriais para a indústria da China, se a gente, ao invés disso, aproveitasse essa crise e, além de desenvolver uma estrutura econômica de proteção sanitária aos brasileiros, que envolve atenção à saúde, envolve toda a indústria de fármaco, envolve toda a pesquisa acadêmica relacionada com o mundo de saúde, o mundo ambiental, se a gente aproveitasse e transformasse isso na nossa política externa, e nos relacionássemos para dar também aos europeus e aos americanos a possibilidade de que nós seríamos parceiros fundamentais no desenvolvimento de atividades humanas, de atividades econômicas, menos baseada nessa superexploração dos recursos naturais. E que efeito que teria se a gente, então, criasse um grande programa de revalorização dos rios brasileiros, de todos eles, de todos os estados, que atividade econômica a gente produziria com mais atenção à saúde, já que a questão do esgotamento sanitário e da fornecimento de água é fundamental para cuidar da saúde dos brasileiros. Que efeito que isso teria sobre o mercado de trabalho? Não é? E, se a gente olhasse para as unidades de conservação brasileiras, das mais restritas às mais abertas, e olhasse para elas como, em verdade, grandes criadores de conhecimento e de atividade econômica sustentável, e ao invés de montar estratégias, mais uma vez, de extração de recursos, inclusive criando algo que eu acho que o Sandro talvez sinta um pouco isso às vezes, a sensação do Amazônia, de que a Amazônia é tratada por nós, brasileiros, do centro e do sul do país, como uma colônia a ser explorada nos seus recursos naturais, sem desenvolver suas potencialidades econômicas e ambientais. E se esses parques nacionais todos se transformassem em unidades ligadas às universidades brasileiras, públicas e privadas, e recebessem recursos para conservar, já que há desmatamento nelas, e produzir conhecimento, e pesquisar fármacos. Então, eu transmiti isto ao jornalista, não é? Porque me parece, a despeito de ser talvez um sonho romântico de um juiz já com certa idade aqui do interior de São Paulo, mas me parece uma coisa muito, muito próxima do que o texto constitucional prescreveu para o nosso desenvolvimento. Um desenvolvimento pacífico, uma nação que não odeia, um país que não beligera, um país que busca integrar pessoas, inclusive os seus povos internos, que têm tradições culturais e históricas tão distintas. E o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Bom, tudo a ver, porque trabalho é tudo aquilo que a gente faz para interagir e modificar, de certo modo, a natureza, de preferência conservando. Trabalho é isso. Trabalho não é só a relação utilitarista entre capital e trabalho num sistema industrial. O trabalho, efetivamente, é aquilo que dá as condições de sustentabilidade da convivência de milhares de pessoas que estão de milhões de pessoas que estão vivendo em interação. Não é possível pensar a vida humana sem a essência e a dignidade do trabalho. Bom, eu vou me despedir por aqui, que eu acho que eu já esgotei aqui meu tempo regulamentar, e eu fico com essas provocações por enquanto. Um abraço a todos. Agora, para compor nosso mosaico, nosso querido amigo juiz Sandro Namias. Obrigado, Noêmia. Eu tenho que agradecer o convite generoso que me foi formulado para integrar esse mosaico e ao mesmo tempo que agradeço, quero declarar a minha amizade por Barberino e por Noêmia, esse contato muito agradável que eu estou tendo aí com a desembargadora Sayonara, Mas, além de sermos amigos, eu quero dizer, em especial para a Noêmia e para a Barberino, sou admirador dos dois. Admirador pela conduta, pela inteligência, e pela forma como vocês se conduzem como juízes de trabalho, mas como pessoas que pensam o direito do trabalho. Minha admiração,
minha admiração também por doutora Sayonara. Bem, eu vou seguir aqui eu estou meio acelerado, viu, Noêmia? Então, vou seguir muito a linha do Barberino e me permitam fazer hoje umas provocações diferentes, né? Elas podem até parecer, em algum momento, provocações impróprias, né? Ou desconectadas com o que a gente está pretendendo falar, mas eu imagino que, ao final e ao cabo, vocês vão entender a logicidade. Essas minhas provocações, eu quero trabalhar em 3 eixos, né? A primeira reflexão é tratar, Barberino, dessa questão de meio ambiente versus fatores econômicos. Meio ambiente versus economia. Segunda considerando, já que a gente está falando de meio ambiente, fazer um paralelo entre os valores históricos do direito do trabalho e do direito ambiental. Será que nós temos esses valores históricos, eles protegem alguma coisa em comum? Direito do trabalho, direito ambiental. E, por fim, se fatores econômicos, veja que a gente começou ali, meio ambiente e fatores, se fatores econômicos, eles autorizam ou podem autorizar algum retrocesso em conquistas desses 2 direitos, né? Vamos chamar de ramos autônomos, do direito do trabalho e do direito ambiental. Primeiro, a primeira reflexão, meio ambiente e fatores econômicos. De que meio ambiente nós estamos falando? Eu vou partir da premissa de um conceito unitário de meio ambiente. Inserir, considerando todos os seus aspectos, natural, artificial, cultural do trabalho, como já consolidado pela doutrina. E sempre com um viés antropocêntrico. Porque o homem é melhor, bonitinho. Não, mas ele é o primeiro elo e o destinatário final desse meio ambiente. Ele está no controle disso. E, do ponto de vista jurídico, o nosso direito ambiental, ele é antropocêntrico. Falar isso para uma turma ou para uma plateia de biólogos, né, é muito difícil, mas acho que não é a nossa plateia aqui, né? Então, o nosso viés é antropocêntrico. Bom, definido isso, nós temos que lembrar que tanto o direito ambiental quanto o direito do trabalho, eles têm um caráter, no seu nascedouro, um caráter protetivo. Ele vai proteger o quê? O bem ambiental, esse elemento ambiental. E aí, entendam, visualizem aí o homem nessa centralidade aí do bem ambiental. Então, é fauna, flora, mas o homem está ali nesse bem ambiental. Então, os 2 têm esse caráter protetivo. Bom, e aí, fazer um jogo histórico aqui, todos nós temos a percepção que, historicamente, né, e atualmente, a questão ambiental, Noêmia, e principalmente o elemento natural, fauna e flora, ela sofre uma pressão, né, por conta de uma abundância. Ou seja, se eu tenho abundância de determinado recurso ambiental, que eu digo quem está ali na possibilidade de usufruir daquele bem ambiental, ele meio que se sente na legitimidade, já que eu tenho muito, de usufruir, sem critérios, sem um mínimo de razoabilidade. Tem muito. Então, é aquela famosa síndrome da abundância. Eu tenho muito, eu desperdiço. Se eu tenho muita água, eu desperdiço. Vá lá em Israel, Barberino. Veja como eles tratam a água. É um recurso escassíssimo. Então, eles tratam com muito cuidado a água. Aqui no Brasil, como ela é maltratada, por conta da abundância. Aí, mas o que isso tem a ver com o trabalhador? Aí tem um elemento histórico. Eu estava conduzindo, Sayonara, um painel da Academia Brasileira de Trabalho, em que o Márcio Postman, dizendo assim, nós temos um excedente, um excesso de trabalhadores. É demais, é muito, e por isso a economia não consegue absorver, e aí, em determinado momento, você está dizendo, olha, não tem como absorver, tem que diminuir, só faltou dizer, tem que diminuir direito mesmo, porque é uma questão matemática, né? A economia não dá conta disso. Aí eu
Claro, eu presidente, painel da mesa ali, né? Então eu tinha. Isso deu um fight até com o debatedor, que eu tive que contornar. Bom, fight não foi bem o caso, mas aquela coisa de pensamentos antagônicos com elegância exposto, elegantemente exposto. Bom, então a gente lembra, aí volta a história tanto da abundância do direito ambiental, quanto a questão do direito do trabalho. No Nascedouro, Nascedouro ali dos primados de cuidado, de condições ambientais, e aí condições ambientais de trabalho, vamos falar de primeira revolução industrial, nós tínhamos abundância o que é de trabalhadores, e pouco emprego. E aí, nesse cenário, eu disse, olha, eu tenho muito trabalhador, pouco emprego. O que eu vou acontecer? Com isso, a lesão ao meio ambiente do trabalho, ou seja, extensas horas, extensa jornada de trabalho, condições as mais inseguras e inóspitas. Por quê? Quem quer, se você quer trabalhar, venha. E aí, como eu tinha essa abundância, por isso eu estou fazendo, parece meio desconectado, mas eu quero que vocês visualizem essas abundâncias. Como eu tenho muita coisa, eu estou legitimado a usufruir sem critério, sem proteção, sem um mínimo de zelo. E aí, tanto o direito ambiental quanto o direito do trabalho, eles são protetivos. Eles nasceram para proteger. Essa é a ideia, é de proteção do recurso ambiental, ainda que estejamos ali com foco no microscópio no homem trabalhador. Eu vou olhar aqui um desses aspectos do meio ambiente, que é o meio ambiente do trabalho. Então, aí vem o segundo questionamento, ou a segunda reflexão. Se eu tenho abundância, né, e aí, como eu disse, o meu mercado de trabalho, ou melhor, a economia, né, voltando, a economia, ela não consegue absorver esse excesso de trabalhadores, eu estou autorizado a defender aquela regra que nós ouvimos todos aqui, né? Menos direito, né? Mais trabalho, para você ter mais trabalho. Só teremos muitos direitos, pouco trabalho. Todos nós ouvimos isso em rede nacional por parte de pessoas responsáveis, né, pelo nosso país. Então, tem muito direito, isso desde a reforma trabalhista, né? Mais recentemente pela reforma trabalhista. E aí, a pergunta, Noemi, é dizendo, será que nós vamos ter sempre que enfrentar o que eu chamo de síndrome do de volta para o futuro? Outra síndrome, a segunda, né? Tem a da abundância do de volta para o futuro. Baberino, tu te lembra do filme De Volta para o Futuro? Né? O que acontecia com o protagonista? O protagonista ele era jogado para o passado. E ele lutava para voltar para o futuro, que era o presente dele. E o filme desenrolava assim, o passado é ruim, ele tem condições, não é agradável para mim, eu quero voltar para o presente. A reforma trabalhista, Lei 13.467, ela implementou um de volta ao futuro. Porque até então a CLT estava muito boa assim, ela estabelecia uma proteção mínima de condições de trabalho ao trabalhador brasileiro. Aí, de um dia para o outro, ele é remetido ao passado, próximo da Revolução Industrial, Sayonara, em que gestantes podem trabalhar em ambiente insalubre. Extensas jornadas, né? Você tem que negociar diretamente com o seu contratante. Eu disse, vem cá, mas isso não era lá do passado? Mas agora a gente foi jogado lá para o passado. E precisamos de uma máquina do tempo, que eu só posso atribuir essa máquina à Constituição Federal. A Constituição é a máquina do tempo para nos trazer para o presente, que é o futuro ali desse trabalhador que foi jogado no passado. E então, essa síndrome de volta ao futuro sempre aparece, a luzinha sempre acesa, né, desse perigo, quando nós estamos numa situação, vamos chamar de abundância.
abundância de trabalho, abundância de recursos. Então, hoje, o governo federal quer passar boiadas. Eu não estou usando, não estou criando, eu estou repetindo uma expressão. Boiada contra a matriz ambiental, dizendo, olha, nós temos muito. Os países ricos já usaram isso aí. Então, chegou a nossa hora de usar. Vamos passar a boiada. Não, os países ricos têm na cabeça, têm legislação mais restritiva em direitos do trabalho. E eles crescem mais por isso. Vamos passar a boiada e restringir direitos. Então, o excesso, aí para chegar na minha última reflexão, será que o excesso nos autoriza retrocesso, o excesso ou abundância de recursos, ou pior, ou melhor, né, voltando ao elemento econômico, fatores econômicos autorizam, e aí excesso, fatores econômicos, eu estou precisando de mais recursos naturais, aí eu uso fauna e flora sem critério, porque eu estou desesperado por um fator econômico, e nem faz essa quantia, que hoje isso tem um elemento, uma disciplina, que eu até dou aula sobre isso, sobre valorização econômica do recurso ambiental. A floresta, o Barberino sabe disso, a floresta em pé vale muito mais do que ela derrubada. É conta de ignorante. A matriz ambiental ali, ela bem explorada, ela vale economicamente muito mais. Mas aí eu pego e só exploro a madeira. Bioma, tudo que cerca, né? Bom, isso aí é para outro dia, porque senão me irrito, aí vou falando só esse lado ambiental. Mas, será que a minha situação, o fator econômico, hoje a nossa crise econômica, que não é nova, da pandemia, ela já nos persegue há anos, mais agudamente, né? Há décadas, se a gente for falar um histórico brasileiro, me autoriza a sempre colocar em xeque direitos trabalhistas, ou até a matriz ambiental envolvendo tudo. Eu me permitam dizer que, no ponto de vista geral, eu sempre estarei, né, atento à máquina do tempo salvadora, que é a Constituição Federal. Não vejo como não seja possível vedar esse retrocesso social através da nossa máquina do tempo, que é a Constituição Federal. Né? Ou, se não quiser, Pacto São José da Costa Rica. Ponto. Né? Mas, além disso, precisamos da questão do direito do trabalho, dos direitos trabalhistas, né? De um outro fiel da balança, que tem sido a grande diferença, apesar da grande mídia não nos olhar. Não vou dizer que é uma outra máquina do tempo, mas é uma máquina impeditiva de volta ao passado, que tem sido assim, que é a Justiça do Trabalho. Não esqueçamos que a Justiça do Trabalho tem feito toda a diferença nessas tentativas de implementar retrocesso social. Então, a minha fala é rápida, só isso, era mais uma provocação. Agradeço, né, de coração o convite. Desculpe se eu não estou muito, como eu disse, eu estou acelerado, eu estou a 3 eventos, um atrás do outro, né? E às vezes a cabeça, o tico e teco não bate. Um beijo grande, né, para você, Noêmia, para Marcos e para a Sayonara. Bem, eu acho que para deixar esse nosso mosaico até mais colorido em termos de falas, a nossa querida Sayonara Grilo agora. E eu gostaria de iniciar agradecendo muitíssimo o convite da Ana Matra, na pessoa de minha querida presidente, Noêmia Porto, do meu querido Marcos Barberino, diretor de cultura, e a possibilidade de estar aqui com vocês e de estarmos não nesta mesa, mas nesse quadrilátero ou mosaico com o Dr. Sandro. Até o tema era água, e aqui tive que me retirar um pouco, porque a água cai nos céus do Rio de Janeiro, de onde falo agora, e fui ali fechar a minha janela. Mas tive a ideia, a partir desse tema da água, que remete à vida, né? Algo que nós precisamos nesse tempo de muita morte, muito luto. Nesse Fórum Social Mundial e nesse momento de mobilização, né, em que a temática central do evento é justiça e democracia,
eu tenho que dar, então, o meu alô para todos aqueles que nos assistem, saudando a Ana Matra por colocar a questão do trabalho no coração, né, desse tema, porque entendo que sem trabalho, trabalho digno, decente, de qualidade, não há que se falar em justiça e democracia. Me parece que este é um tema central e que deve ser um tema central também da pauta do Fórum Social Mundial. Mosaico, belíssimo a ideia de se pensar no mosaico do trabalho, porque são recortes sobrepostos, e essa ideia de recortes sobrepostos, mais do que uma forma de arte, né? E os mosaicos bizantinos eram exatamente fonte de instrução, fonte de guia. Os mosaicos nos permitem, né, sobrepor pluralidades e modos de ver, né, a realidade de formas diferentes. Daí porque, neste mosaico belíssimo de falas, pensei em fazer um fechamento a partir dessa precarização estrutural do mercado de trabalho brasileiro, pensando como elas se relacionam com políticas de austeridade que foram adotadas em momentos anteriores à própria pandemia, mas que, para nossa surpresa, e não tanta surpresa assim, porque conhecemos a realidade, né, e os atores que estão na cena pública brasileira, infelizmente, é nosso país, na contramão de outros tantos que adotam políticas específicas, mais keynesianas, mais de intervenção, mais de proteção, para minorar os efeitos e consequências nefastas e sociais das necessárias políticas de distanciamento por conta do coronavírus, aqui nós rumamos, né, numa contramão de outros países e estamos numa pandemia que não é apenas do coronavírus, mas é uma pandemia da desproteção social, uma pandemia de autoritarismo, uma endemia, digamos assim, né, porque é local, né, de políticas de austeridade, neoliberalismo, na contramão, me parece, do que seria adequado. Né? E que todas essas políticas agravam a crise sanitária e humanitária que nós estamos vivendo. Então, retomo o importante diagnóstico feito pela nossa presidenta, Noêmia, quando fala de uma crise, porque nós estamos aqui com o agravamento de uma crise sanitária, um agravamento de uma crise humanitária em nosso país, que produz efeitos deletérios sobre o futuro do trabalho, mas mais do que o futuro do trabalho, sobre o nosso futuro como sociedade e como nação. Daí porque, nessa semana do 1º de maio, quando nós não podemos mais, nós não estamos numa época histórica em que, infelizmente, o 1º de maio é comemorado, né, a partir de construções, de instituições, direitos de proteção do trabalho, mas o último biênio, o 1º de maio, tem se caracterizado como momentos simbólicos de desconstrução de tudo aquilo que nós construímos para desmercantilizar o trabalho. Penso nessa minha fala em fazer 2 momentos rapidamente. O primeiro é de diagnóstico, e aí peço licença ao velho Gramsci para fazer ali o ceticismo desse diagnóstico. E, num segundo momento, trazer um pouco um otimismo, não do diagnóstico, mas um otimismo da ação. E, nesse primeiro momento de diagnóstico e de pessimismo, e de ceticismo, na verdade, não um pessimismo, mas um realismo, é a percepção do que extrai dessa nossa realidade do trabalho como um desvalor, como é visto por parte da sociedade, mais particularmente das elites brasileiras. Infelizmente, o que nós temos visto é um desvalor de cuidado com a importância do trabalho, da importância real do trabalho humano. O trabalho humano só é valorizado na medida em que ele se realiza como atividade essencial para a fruição, mas, efetivamente, ele é desvalorizado em seus direitos e da dignidade também de quem trabalha. Estamos em tempos históricos, nesse início do século XXI, e já que ambos os colegas também falaram de futuro, pensei naquela música que cantava que o futuro não é mais como era antigamente, mas mais do que isso, o futuro hoje, o século XXI, já não é mais como pensávamos que seria evoluído antigamente. Nós temos aí um século XXI com trabalho tratado de uma forma desprezada, como foi antes da construção do direito do trabalho no século XX. E me parece que esse diagnóstico reside em quatro questões fundamentais. A primeira, sobre a estrutura do capitalismo.
Temos aí o capitalismo de plataformas, que cresce nessa pandemia, um capitalismo de vigilância, como preferem outros afirmar, né? Um capitalismo com uma acumulação produtiva e de espoliação, modo de acumulação dessa produção por espoliação, mas o que temos aqui de verdade, embora uma sociedade muito abundante, como os colegas afirmaram, com abundância de recursos naturais, o fato é que o capitalismo promove uma distribuição desigual desses recursos materiais de poder, né, de tecnologia e dos recursos materiais também de vida que o planeta nos fornece. E, portanto, embora, né, nessa estrutura nós temos abundância, mas nós temos muita desigualdade. E o capitalismo virótico, né, para usar a expressão do Antunes, nos traz mais desigualdade. Um segundo aspecto é da conjuntura política e econômica. A conjuntura política e econômica, no sentido mais largo dos últimos 40 anos, é uma conjuntura de neoliberalismo e que, portanto, né, seja definido como econômico, como societal, como normativo, todas as definições de neoliberalismo apontam para uma ideia de individualização, para uma ideia de uma liberdade excludente, para uma ideia de não compartilhamento de solidariedades, que é base para nós no direito do trabalho, e que aqui, entre nós, essa conjuntura política e econômica é reforçada por os detentores hoje da estrutura de Estado, que, na contramão de outros países, e aqui essa semana, quando o presidente dos Estados Unidos vem apontar um pacote, né, de incentivos econômicos, e um grande pacote de incentivos econômicos, e aqui eu chamo a atenção para o nome desse programa, né? Enfim, é um programa para as famílias, né? As famílias, então, lá não são elementos discursivos de legitimação da intolerância, né, mas são destinatárias concretas de políticas públicas, de direitos do trabalho, como licenças médicas, creche universal, licenças médicas, destinando $1,8 trilhão, né, nesses 100 primeiros dias do governo democrata dos Estados Unidos. Nós podemos pensar, né, a diferença entre as políticas econômicas neoliberais que nós estamos adotando aqui e essas políticas mais intervencionistas, tentando, enfim, dar, digamos assim, um freio, né, um giro paradigmático também, né, até nos faz pensar se estamos aí diante, talvez, quem sabe, né, da superação daquilo que foi chamado de consenso de Washington. E aqui, infelizmente, continuamos com políticas muito minguadas, nos quais todos os benefícios assistenciais foram muito dificilmente arrancados pelo Congresso e pelos poderes do Estado. E, em terceiro lugar, uma conjuntura societal. Essa conjuntura societal também tem elementos que são elementos estruturais e conjunturais. Alguns elementos conjunturais dizem respeito ao fato de que estamos infoxicados, dispersivos, com muito estresse, ansiedade. Aquilo que nós estamos acelerados todo o tempo. Estamos acelerados por quê? Porque efetivamente não é possível, né, viver, né, e viver de uma forma com fruição e bem viver, né, com essa quantidade de trabalho em termos de extensão, intensidade, né, e rapidez que se existe e que emerge também desses tempos pandêmicos, mas não apenas desses tempos pandêmicos, né, desses tempos de trabalho remoto. Nós temos uma sociedade em estresse pós-traumático e traumático, no qual o luto, né, não está sendo trabalhado e adequadamente compartilhado, como já nos disse nossa presidente Noemi Aporto. Nós temos uma sociedade fragmentada e isolada de uma fraternidade. Ouvi esta semana em uma live que uma colega nossa encerra dizendo que as igrejas não dobram mais seus sinos, né? E por que os sinos dobram, né, em cada uma dessas mortes? E, portanto, nós naturalizamos as mortes de tal forma que chegamos a uma semana com 400 mil pessoas falecidas, né, e suas famílias enlutadas somente no nosso país, né, e os sinos das igrejas não dobram. Nós temos uma conjuntura societal, né, de uma sociedade que está, parte dela, muito
rancorosa, né? Pensando parte dela, né? Muito fragmentada, isolada e individualizada. E, por outro lado, o fim do auxílio emergencial deixou 48 milhões sem ajuda governamental em dezembro de 2020, 125 milhões de brasileiros, 59,3%, não comeram em quantidade ou qualidade ideais. Um estudo aqui foi produzido recentemente, nesses últimos 2 meses, no Brasil hoje. A extinção dos programas de ajuda às famílias, às pessoas no Brasil, naturaliza algo muito perverso da nossa sociedade, e nos resgata algo que um sociólogo aqui do nosso estado, que faleceu também na pandemia, Machado da Silva, dizia, o Luiz Antônio: nós vivemos uma sociabilidade violenta, numa estrutura autoritária, uma sociedade que foi marcada historicamente pela escravidão e que não deu o seu salto. Não sei se é porque me situo numa cidade que já foi tão maravilhosa, mas que hoje é palco também de tanta violência, que vejo essa sociedade violenta, essa cultura autoritária, como um pouco da raiz de alguns desses problemas que vivenciamos, nos quais naturalizamos a morte. No início de 2020, pensávamos que o direito do trabalho poderia voltar a ser, na contramão das medidas de austeridade anterior, um modo e um meio para garantir salário digno e jornada limitada, ou seja, tornar possível sobreviver. Chegamos ao início de 2021, lembrando que uma das funções básicas para a criação do direito do trabalho foi a preservação dos corpos humanos, porque o objeto obscuro do direito do trabalho não é exatamente a força de trabalho, não é apenas a energia humana, mas sim as pessoas que trabalham, da qual são irredutíveis assim. E, portanto, em um ano, temos mais que defender, além de preservar salário, condição de vida digna, jornada, condição de fruição da existência em família, e existência para além do trabalho, temos que resgatar a função do direito do trabalho mais originária, que é a preservação da própria vida, agora atacada também por um vírus, e por um vírus que chega e que se contamina a todos, inclusive nos locais de trabalho. Eu chego já ao final dessa fala, pensando que, se os tempos atuais nos mostram um diagnóstico cujo realismo é de ceticismo, por outro lado, olhando os momentos precedentes da história do direito do trabalho, penso nessa segunda parte e parte final em encerrar essa minha primeira fala fazendo um chamado a um otimismo. E este otimismo, para além, enfim, da pobreza regulatória do direito do trabalho construído pelo Estado brasileiro, com a MP 1046 de 2021, 1045 de 2021, onde os novos programas, só de novos apenas no nome, porque a insegurança jurídica, o desrespeito às instituições que já haviam não convertido parte das regras da medida provisória 927 de 2017, também a pobreza dessas medidas provisórias que não atacam efetivamente as questões mais centrais relacionadas ao teletrabalho que vivenciamos ao longo deste ano inteiro, em evidente, corroborando a antissindicalidade, também por desprezo à negociação coletiva, por não zelar por exames ocupacionais e de saúde e testes para todos, e não apenas para os trabalhadores na área de saúde, por suspender exigências administrativas em segurança e saúde, apenas acenando
né, com que isso não significa uma impossibilidade de descumprimento, este novo programa, de novo, só tem o nome, né, e não resolve os problemas que nós temos, que problemas sérios, societais, econômicos, políticos e pessoais. Chegando ao final, então, dessa minha fala, penso, todavia, que os tempos de hoje são tempos nos quais, se temos abundância de recursos naturais, precisamos encontrar formas institucionais para melhor dividir, melhor compartilhar esses recursos humanos. Não será, né, privatizando a água, e aqui também falo sobre o meu estado, mercantilizando os bens naturais, não será desprezando e não regulamentando a inteligência artificial. E aqui, sobre inteligência artificial, que é um dos temas presentes no debate das plataformas, peço licença para citar uma colega pesquisadora do Rio de Janeiro que diz que a inteligência artificial não prevê o futuro, ela prevê possibilidades de futuro. Não existe como fazer uma predição absoluta, embora as predições numa sociedade de vigilância sejam possíveis. E, assim, se não há uma possibilidade de predizer o futuro absolutamente pela inteligência artificial, se nós, pela nossa sociedade e nossa história, percebemos que, passada a Primeira Grande Guerra Mundial, com tantos mortos, o direito do trabalho sai, né, no Tratado de Versalhes, reconhecido o trabalho, que não é uma mercadoria e que, para a paz, é necessária a regulação. Se saímos da Segunda Grande Guerra Mundial, depois de tanta fome na Europa, né, de tantas mortes, né, de um realismo que até os filmes nos mostram, construindo um novo constitucionalismo amparado na dignidade da pessoa humana, amparado na centralidade, né, da liberdade sindical, né, eu só posso crer, imaginar e esperar que possamos nós reconhecer os erros que nos levam a esse diagnóstico e, como sociedade, né, construirmos uma sociedade de tolerância e não de violência, construirmos uma sociedade de partilha e não de indivíduos, e construirmos um direito que volte a assegurar a nossa possibilidade de ter um futuro mais digno para todos. Se o mundo atual, abre aspas, nos oferece como horizonte imediato o privilégio da servidão, diz Ricardo Antunes, seu combate e seu impedimento efetivo só são possíveis se a humanidade conseguir recuperar o desafio da emancipação. Fecho aspas. Espero que possamos, então, ter vida após a pandemia. Obrigado. E que seja uma vida com dignidade, né, minha querida Sayonara? Vejo aqui que, sem dúvida nenhuma, nós completamos um mosaico, mas um mosaico coerente. Um mosaico colorido, mas um mosaico que guardou uma coerência interna de diagnóstico, de análise, bom, e de indicativos para o futuro muito similares. Eu queria dizer, e aí eu vou passar por uma última rodada desse nosso mosaico, né? Uma última rodada breve, de 2 a 3 minutos, mas eu queria dizer, compartilhando das preocupações de Barberino, de Sandro e de Sayonara, que no futuro imediato, então ninguém está falando aqui de um futuro a médio prazo, nem a longo prazo. Quem numa pandemia pensa a longo prazo? Então, estou falando de um futuro imediato, né? O futuro de amanhã, o futuro da semana que vem, o futuro do mês que vem. Seria e é imperioso que se canalizassem recursos públicos para um amplo programa de segurança alimentar. Uma sociedade que convive com uma legião de miseráveis, veja, e a miséria, ela está para além da pobreza. A pobreza é um problema, mas a miséria incorpora no vocabulário a possibilidade de morrer de fome. Então, a urgência desse futuro, que é o futuro imediato, é que sejam canalizados recursos públicos e recursos privados também para um amplo programa de segurança alimentar.
E pensando ainda nesse futuro, que vai ter que ser o da semana que vem, ou do mês que vem, nós precisamos também assegurar renda para os desempregados. E agora estou falando da combinação perversa entre miséria e pobreza. E assegurar renda também para os chamados trabalhadores por conta própria. Ainda que para um futuro que não seja imediato, mas seja a médio prazo, nós, especialmente do direito, os juristas, precisamos com seriedade discutir o que seria trabalhador por conta própria. Para além do nosso juridiquês, né? Para além dos nossos livros e dos nossos manuais, discutir com sinceridade como é possível essa ideia de trabalhador por conta própria. Mas esse é o futuro de médio prazo. O imediato é necessário garantir renda também para os chamados trabalhadores por conta própria. E o que esperar, meu querido Barberino, não é verdade, do Estado lá em março de 2020, e nos vemos aqui um ano depois pensando a mesma coisa. O que esperar do Estado brasileiro, o que esperar dos poderes constituídos, do Legislativo, do Executivo e também do Poder Judiciário. Ora, que cumpra o papel de servir à sociedade. Uma sociedade que é plural, uma sociedade que é heterogênea, uma sociedade que é desigual, uma sociedade de necessitados, uma sociedade enlutada. Então, o que se espera do Estado brasileiro é que possa servir a essa sociedade, que de homogênea não tem nada. E, claro, nesse sentido de servir a uma sociedade heterogênea, isso passa longe, longe da concepção de fazer uso dos frutos do trabalho como uma simples forma de entesouramento. É pensar que fruto do trabalho há de se converter numa dinâmica de cidadania. Com essas provocações, eu vou passar para a nossa rodada breve final, aqui 2 a 3 minutos, para a gente fazer, eu diria, como eu vou dizer, não sou tão entendida de mosaicos, mas para fazer aí o embelezamento final, né? Os pequenos recortes, o finalzinho do colorido, aquela pequena costura, para a gente deixar para o público de agora, o público que vai nos assistir depois, o nosso melhor nesse desenho do trabalho. Quero dizer, Sayonara, que hoje à tarde estou como Sandro. Eu já não sei mais qual é o link que eu estou agora, né? Mas hoje à tarde, numa entrevista, na gravação de uma entrevista, no último bloco dessa entrevista, foram em 3 blocos, os diagnósticos eram tão difíceis sobre o mercado de trabalho, e aí lá pelas tantas a jornalista me disse assim, mas será que nós vamos terminar o bloco apenas mostrando essa realidade difícil? Nós não temos nada para pensar em termos de esperança, que, claro, não seja uma esperança vã, né? Não seja uma esperança vazia. E aí, com muita sinceridade, quando ela perguntou isso, e antes de começar o 3º bloco, eu realmente abri um sorriso. Foi um sorriso muito sincero, e eu achei que não foi uma esperança vazia. Quando eu sorri para ela, eu sorri pensando nos 80 anos da Justiça do Trabalho. Porque não há como não integrar um sistema de justiça e acreditar nessa institucionalidade. Com todos os seus problemas, com todos os seus reveses, eu me lembrei que se a gente pudesse fazer uma linha do tempo da Justiça do Trabalho nesses 80 anos, talvez nós ficássemos impressionados e, pertencendo a ela, envaidecidos, de lembrar que todas as vezes que a Justiça do Trabalho foi afirmada, fortalecida, engrandecida, coincidiu com os processos de redemocratização do país. Justiça do Trabalho e democracia sempre foram valores indissociáveis. Não é à toa que, na redemocratização de 1946, a Justiça do Trabalho se torna um ramo independente do Poder Judiciário dentro da estrutura constitucional. Não é por outra razão que, no outro pulsante processo de redemocratização, em 1988, a Justiça do Trabalho é afirmada na sua estrutura e ela ganha um belíssimo artigo 114 quanto à sua competência. Mas, naquele tempo, naquela redemocratização,
ainda não tinha sido possível alcançar o nível máximo de profissionalização dos seus quadros internos, porque nós ainda tínhamos a representação classista. Mas uma rápida, eu digo rápida porque no direito é rápido uma década, numa emenda constitucional em 1999, houve a extinção da representação classista, reafirmando a profissionalidade interna do Poder Judiciário. E na reforma do Poder Judiciário, nós saímos de discursos da extinção da Justiça do Trabalho com outro belíssimo artigo 114 da Constituição Federal, afirmando a Justiça do Trabalho como uma justiça social, como uma justiça que se especializa nas relações de trabalho. São momentos pulsantes do constitucionalismo, num salto de 46 para 88, de 88 para 99, de 99 para 2004, em que todas as vezes em que se fortaleceu o sistema constitucional, a Justiça do Trabalho foi um elemento indissociável desse fortalecimento. Então, quando a jornalista no terceiro bloco olhou para mim, eu disse que sorria sinceramente, porque eu realmente acredito que dentro do sistema de justiça social, e a Justiça do Trabalho faz parte desse sistema, nós temos que olhar para o futuro e acreditar que nós temos um imenso papel de realização desses direitos fundamentais a cada narrativa, a cada caso, a cada possibilidade que nos chega nesse momento. E mais, nós temos que nos sentir desafiados a revisitar o artigo 114 da Constituição da República o tempo inteiro e saber que nós devemos respostas aos trabalhadores e às trabalhadoras, inclusive aos mais miseráveis, independentemente dos vínculos e dos contratos de emprego. Com essa que eu achei que foram 2, 3 minutos, mas eu sei que se me deixar aqui vai que vai. Barberino, meu amigo, para o seu recorte, para o seu colorido desse mosaico. Fiquei até emocionado, presidente, com a sua menção à Justiça do Trabalho, né? Realmente me emociona. Eu costumo brincar, dizer, na verdade, com muita seriedade, né, que a Justiça do Trabalho é, em verdade, a única justiça nacional do país. Né? Se existe juiz dos brasileiros, é o juiz do trabalho. Só ele cuida disso que é o grande, né, o grande portal da cidadania ainda hoje, que é o trabalho. Né? Gostaria que não fosse, né? Gostaria que a sociabilidade do trabalho não fosse, ao mesmo tempo, liberdade e coerção ao trabalho. Né? Mas, sendo assim, é importante que haja esse sistema de justiça nacional de homens estadistas que servem à comunidade jurídica, à cultura jurídica e à Constituição do país. Basicamente, é isso que, pelo menos é isso que eu me dedico a fazer, né? Com toda a empatia que tenho ao trabalho e ao ser humano, não me dedico exatamente à pessoa que está no polo, ativo ou passivo, né? É um ato de justiça à sociedade brasileira que a gente tem que praticar todo dia. Mas, como eu citei o Claude Lévi-Strauss no início, eu queria fazer uma homenagem a 2 alemães bastante controversos. Né? Hegel dizia que o Estado, né, é o elemento superior da cultura humana. Né? Então, eu acho que muitas vezes os brasileiros, alguns, pelo menos intérpretes do Brasil, acham que o Estado fundou a sociedade. Né? E eu gosto de olhar nessa fase de Hegel exatamente o contrário, né? Dizer que o Estado será aquilo que a sua sociedade quiser que ele seja e conseguir que ele seja, né? Então, o Estado ele tem essa posição de reflexo da sociedade. E eu acho que a sociedade brasileira, de certo modo, aspira que o Estado seja mais democrático, seja mais efetivo, né? É claro que são recortes muito difíceis de se fazer classe por classe, né, para que a gente produza uma soma única do Estado, porque, afinal de contas, nós vivemos na história e ela é que diz, afinal de contas, o que somos e o que a cultura é. Mas eu queria também lembrar de um outro alemão, porque o Sandro mencionou essa coisa de excesso de trabalho no Brasil, né? E de onde vem isso? Né? Não quero aqui, naturalmente, dar nenhuma interpretação ao que o Márcio Postman falou. Mas, olhando para trás, e aquilo que é objeto das minhas reflexões, eu estava lendo agora, estou lendo ainda, né, novamente,
Casagrande e Senzala, né? É tão bom ler um livro 30 anos depois, parece que você lê um outro livro de outra sociedade. E a gente tem uma partida que é um grande desafio, né? A justiça do trabalho ela não tem só essa relação com a democracia, outras coisas têm relação com a democracia. E o grande problema da desigualdade brasileira e do nosso recorrente déficit a soluções artificiais para resolver problemas de acesso do poder é exatamente porque a gente não distribuiu o primeiro direito que o capitalismo distribuiu nos países centrais, né? Que é o direito à propriedade, né? Nós transformamos uma massa de trabalhadores escravos, né, numa massa de trabalhadores perambulando pela cidade. É daí que vem o excesso de mão de obra. E aí me lembro de um outro alemão, o prussiano Bismarck, ao, né, conseguir consolidar lá os principados alemães, ele diz que o jovem tem que naturalmente ir para 3 instituições para transformar o Reich num grande Reich, né? Para a escola, para o exército e para a fábrica, não é? Nós, infelizmente, não mandamos os nossos jovens para a escola, né? E isso foi criando esse mar de desigualdade que a gente vive. Mas esse mar de desigualdade que a gente vive produz soluções também, né? Porque a sociedade brasileira produz elos de solidariedade impressionantes que têm a ver com o trabalho, né? Isso, eu podia falar de qualquer cidade brasileira, mas vou pegar o exemplo de uma grande favela de São Paulo, a favela de Paraisópolis, que, à míngua do funcionamento do Estado, organizou um programa de segurança alimentar a partir de entidades da sociedade civil, né? Distribui máscaras e álcool gel nas ruas de uma comunidade pobre, né? Arranja trabalho, cria formas de trabalho comunitário para que as pessoas tenham renda. Claro que nada disso tem, né, o tamanho, a dimensão, a estrutura e a efetividade que teria uma política de Estado. Mas o fato é que essas pessoas estão dizendo que querem civilização, estão dizendo o que querem de nós, que somos, né, os, digamos assim, de algum modo, os gestores do Estado. A sociedade brasileira, ela aspira a mais democracia, mais direitos, e acho que ela merece isso pela capacidade de resiliência, não é? Manter-se vivo e lúcido e sadio no meio de uma desorganização social como essa que estamos vivendo não é para qualquer povo, né? E acho que isso diz muito da nossa capacidade de resistir. E resistir também é aquilo que está no centro do funcionamento do Poder Judiciário do trabalho. O que a gente faz é impor a lei. Impor a lei no Brasil, às vezes, nos traz estigmas muito curiosos, né? É muito curioso ver alguém achar que a justiça do trabalho é algo distinto de que um aparelho de Estado que aplica a lei. É muito curioso achar que aqui dentro tem um grupo de pessoas simplesmente, sistematicamente organizadas para transformar a sociedade numa outra coisa que não seja aquilo que está constitucionalmente posto, né? Eu encerro a minha intervenção agora lembrando que uma coisa que é o mosaico não é só o que se parte e o que se fraciona, é também o que se cola, né? É o que a gente apreende. E a realidade é melhor apreendida quando a gente dialoga, quando a gente conversa. E foi um grande prazer para mim estar com vocês três, porque isso dá mais saúde ao viver e ao pensar. Era isso, presidente. Meu querido Sandro, está com você. Noêmia, Barberino, Senara, não só creio, mas a história mostra que situações adversas, situações de grande sofrimento,
são janelas de oportunidade. Janelas de oportunidade. Às vezes, não se atravessam essas janelas, mas elas estão aí. Eu acho que, assim como acontece do ponto de vista pessoal, uma situação de sofrimento, e aí eu vou falar de dois elos, né, dois pontos da pandemia. Quando você contraiu o vírus e, debaixo de uma bênção muito grande, você não foi vítima, mas sofreu muito com a doença em si. Foi entubado, houve um milagre estabelecido. Eu acho que você sai disso, no mínimo, reflexivo. Há uma janela de oportunidade para você mudar suas prioridades, reavaliar. Brasil e o mundo estão nessa janela de oportunidade, de ver milhares de mortes, milhões do ponto de vista global, de ver sofrimento duro, ver sofrimento que não está só distante, está aqui do lado, porque todos nós, em maior ou menor medida, tivemos pessoas afetadas pela pandemia. Todos nós. Então, sofrimento não é só aquele sofrimento que nós nos acostumamos a ver da fome na África, da pobreza, né, do subdesenvolvimento. As pessoas hoje, pessoas amigas minhas da igreja, sofrem com fome, não é? Sofrem com fome. Então, é janela de oportunidade para mudanças. Quais mudanças boas? Espero que boas mudanças. Mudança de prioridades, né? E em especial para que todos aqueles legitimados para conduzir políticas públicas no nosso país parem, pelo amor de Deus, de pensar no seu umbigo, no que vai acontecer amanhã, na eleição de amanhã. É essa a única... Enquanto as pessoas morrem aos borbotões, pelo amor de Deus, e pensar no coletivo. Enquanto o Barberino falava, eu disse, meu Deus, a Constituição ela tem esse viés tão bonito, apesar de valorizar a propriedade, ela vai falar de função social da propriedade. Então, não é absoluto, não é aquela coisa mesquinha. Então, esse olhar coletivo, e aí me permitam, eu acho que marca, é um salto, estou falando de oportunidades, ele é um marco do que está no coração de cada juiz do trabalho, de cada aplicador dessa justiça social mesmo, preocupado, porque eu não conheço outro juiz mais preocupado com o seu jurisdicionado. Não conheço. E conheço vários colegas, né? Eu me lembro, Barberino, quando a reforma trabalhista, né? E aí disse, a execução não é mais de ofício. Meus colegas, meu Deus do céu, e agora? Como eu vou fazer para pagar o reclamante? Enquanto os juízes de outras competências, e com toda a isenção fora, disse, você não pediu para executar, arquive-se, né? E enquanto nós, juízes do trabalho, disse, meu Deus, como eu faço para tornar efetiva aquela minha decisão, que reconheceu direitos. Então, eu volto à fala aqui de Noêmia, né? Disse, eu acho que apesar de nós termos, nos últimos anos, apanhado, nós que eu falo é a justiça do trabalho mesmo, e o direito do trabalho, apanhado, né? Como aquele cão sarento, né? Sai daqui, não gosto de você faz mal, né? E a gente está ali, pertinho, diz, não, mas eu estou aqui, eu vou ajudar, eu te protejo, mas como? E aí aquele que a gente mais ajuda não tem um lugar de fala, né? Forte, que a sua voz, ou até não tem a percepção da ajuda a diferença que a gente faz na vida dele. A gente que eu falo, a justiça do trabalho. Não tem a percepção. É aquela coisa você mora no Rio, Sayonara, o Cristo Redentor está sempre lá, né? Diz, sempre vai estar lá.
não valorizo. Está ali, nunca fui, conheci muitos cariocas que nunca foram ao Cristo. E eu, o amazonense, chegou lá e digo, eu quero ver o Cristo. Valorizo, né? Eu quero ver o Cristo. E a justiça do trabalho está ali, o trabalhador acha que sempre vai estar lá, e não vê que a gente tem que se defende até por ele, não por nós. Quantos colegas aí me permitam, eu sei que vai ficar gravado, mas eu vi de uma geração mais moderna da magistratura, quando da enésima ameaça de extinção da justiça do trabalho, disseram, vou ficar em disponibilidade, pena que vai ser proporcional, né? Eu digo, aí você que vem de uma velha guarda aqui, não sei que ano, eu ingressei em 94 na magistratura, e a gente ingressava vocacionado, eu quero fazer parte dessa justiça, eu quero fazer a diferença. Hoje, nem tanto. Isso para ser suave, tá? Hoje, nem tanto, para ser suave. Então, acho que nós temos a possibilidade, né, talvez tenha que piorar um pouquinho mais, talvez, para melhorar. Melhorar o quê? É essa visão do coletivo, essa visão da importância de se proteger o trabalho, o trabalhador, essa importância de valorização e de não um reconhecimento, nós não precisamos de tapinha nas costas, mas um reconhecimento estrutural, constitucional e da importância da justiça do trabalho, como esse elemento de garantir que esse sofrimento nos conduz a uma boa mudança. Essa janela de oportunidade esteja aberta, mas seja uma mudança, porque a janela de oportunidade é para mudança, e a mudança pode ser qualquer uma. Mas esse fiel da balança sejamos nós, para que a mudança ela seja boa. Não só nós, mas a sociedade como um todo. Então, assim, eu findo com a sua fala, Noemi, assim, eu findo com esperança que todo esse sofrimento pelo qual nós estamos passando, e ainda não há um indicativo de que vamos sair dele. Ontem perdemos um ministro do TST, pelo amor de Deus. Ministro de um tribunal superior, com 63 anos, jovem demais. Né? E eu não vou nem falar o que eu falei para a Noemi, mas jovem demais. Né? E a dor parece que não para. Meu tribunal já perdeu, a contagem está em 42 servidores, desde o início da pandemia, entre nativos e inativos. Esse início de ano, a contagem está em 17, ativa. Então, será que a gente vai seguir um caminho de banalização dessa dor toda? Eu acho que não, é impossível. Né? Essa dor ela tem que servir como janela de oportunidade. E que, assim como foram nesses momentos de reafirmação da democracia, a justiça do trabalho saia fortalecida. Eu vou tentar forçar um sorriso aqui, que nem a Noemi. A Noemi é Deus sincero, eu estou forçando. Né? Mas essa é a minha esperança. Obrigado. Agora, nossa queridíssima Sayonara, para trazer aí a sua contribuição para o nosso arremate do mosaico. Eu queria só agradecer. Queria agradecer ao Sandro por nos trazer essa clareza, né, de que a dor também nos faz humanos, e de que como as pessoas da sua igreja, da nossa, de todas as sociedades estão com fome e precisam de ajuda, e lembrar também esse luto pelo qual a Justiça do Trabalho está passando. A Justiça do Trabalho perdeu também terceirizados, pessoas que trabalham com vínculo terceirizado, pessoas que trabalham com vínculo direto, sejam eles servidores e magistrados. Eu gostaria de agradecer ao Marcos Barberino por ter me convidado aqui para estar com vocês
compartilhando, né, essa associação que tanto tem feito pela defesa da justiça do trabalho. E, com isso, agradecer também à presidente Noêmia por trazer exatamente a centralidade nesse Fórum Social Mundial, nesse mosaico do trabalho, da importância da justiça do trabalho. Gostaria de dizer que, ao meu ver, os nossos detratores, e ao falar os nossos detratores, me refiro aos detratores da justiça do trabalho, sejam eles internos ou externos, falam mais sobre eles do que sobre nós. Falam mais sobre eles do que falam sobre nós. O futuro é agora, presidente Noêmia. E o futuro é agora exatamente porque as pessoas hoje pedem para que a justiça do trabalho esteja aberta, para que ela faça suas audiências, para que ela esteja com uma mão e uma mesa, né, para o entendimento de todos os jurisdicionados. Porque numa sociedade onde não há espaço público institucional fora do judiciário para o diálogo, é a justiça do trabalho que tem a oportunidade de, numa mesa redonda, chamar todas as partes dessa relação para se verem, para se ouvirem, né? E por isso o juiz do trabalho é o juiz da audiência, porque é exatamente a ideia da audiência, da escuta. E essa escuta é que nos faz possíveis e humanos, que a justiça do trabalho possa se reinventar nesses tempos tão difíceis. Eu falei bastante e pedi que me avisassem quando chegassem a 2 minutos, porque tenho a dificuldade com os tempos curtos das redes sociais e gosto dos tempos longos da conversa mineira, da cozinha e não da plataforma. Mas eu queria destacar que, ao meu ver, um bom juiz do trabalho, apenas para fechar, é aquele juiz que não renuncia ao seu dever de resgatar o direito do trabalho, a Constituição, e interpretar. Porque o juiz que é ideológico é aquele que fica reproduzindo o que está nos outros poderes e renuncia à sua função, que é da exegese, da interpretação, da aplicação do ordenamento e não da lei. Obrigada. É isso para todos que nos acompanharam nesse momento, na audiência de agora, na audiência de depois, para quem vai ver, né, assistir. Eu quero dizer que a Ana Matra, inscrita aqui nesse Fórum Social Mundial, discutindo justiça e democracia, quis contribuir com esse mosaico sobre o trabalho, nas discussões que falam muito sobre nós. Todos nós somos, na essência, trabalhadores e trabalhadoras que necessitam do trabalho para viver. E aqui, claro, eu estou fazendo uma tradução do nosso querido Ricardo Antunes com a classe que vive do trabalho. E somos todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que necessitam do trabalho para viver, e a centralidade do trabalho não pode ser uma espoliação, a centralidade do trabalho há de ser uma vida com dignidade. E a justiça do trabalho tem um papel fundamental nisso. Agradeço a todos, a todas, abraço virtualmente os meus amigos Marcos Barberino, Sandro Namias, Sayonara Grilo. Foi uma honra, foi um prazer construir esse mosaico com vocês. Nós vamos encerrar, então, a transmissão, desejando a todos e a todas que fiquem bem e sempre dizendo que, convicção, a gente há de exercitar o até breve. Um beijo.